Eu diria que a gente, primeiro, é separar o coronavírus da crise. A pandemia é uma coisa, mas a pandemia não é a culpa da crise. A crise é uma crise já anunciada, todo mundo já sabia, pelo menos quem leu o jornal da grande burguesia. A burguesia sabia que a crise vinha e sabia que seria pior do que as anteriores, porque o que ela fez na solução da crise, das crises anteriores, foi penalizar brutalmente ainda mais as classes trabalhadoras e, portanto, de empurrar para frente um problema gigantesco que agora está explodindo. Então, é uma crise de superprodução do capital, é uma crise, só que é uma crise monumental, numa escala que a gente não conhece, e veio associada com a crise da pandemia, o que trouxe uma disjuntiva, que é uma disjuntiva que eu considero importante. Não foi uma disjuntiva escolhida politicamente nem geopoliticamente. Os cálculos para essa disjuntiva possivelmente foram por outras razões, mas ela introduziu uma disjuntiva brutal, que foi o debate entre a defesa da vida ou a defesa do lucro. O fato da China ter priorizado o combate à pandemia e ter paralisado toda a região de Hubei, né, com seus 62 milhões de habitantes, por razões que as razões alegadas foram que, se deixasse expandir essa pandemia na China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, seria uma catástrofe de enormes proporções, inclusive econômica. Então, tanta razão não era introduzir necessariamente essa disjuntiva. Não importa qual era o objetivo, essa disjuntiva foi colocada. Então, nós temos hoje o conjunto das lutas sociais que vinham até aqui brigando por igualdade, brigando por direitos, brigando contra o racismo, contra o sexismo, contra o capital em todas as suas variáveis, de alguma maneira se reencontra canalizada na luta pela vida contra o predomínio do lucro pela vida. Mas não foi. Se essa disjuntiva é uma disjuntiva fundamental para entender as contradições hoje do capitalismo no Brasil e no mundo, ela não veio sozinha. Junto a essa disjuntiva vem, como uma espécie de continuidade do que já vinha ocorrendo, um aumento brutal da possibilidade de controle sobre os seres singulares. Então, são dois movimentos. Esses dois movimentos, esse segundo movimento, esse controle também é contraditório, porque ao mesmo tempo, que permite que a gente esteja aqui conversando, né? essa variedade de meios e redes, mas nós sabemos que nós ocupamos uma posição pequena nisso, exatamente porque os grandes recursos amealhados, inclusive recursos públicos, utilizam isso aqui com robôs, com milhões de meios. Acaba de sair uma matéria, aliás, indicando o volume de robôs nos últimos pronunciamentos dos grupos bolsonaristas. Mas, em suma, essa disjuntiva não pode sumir do nosso horizonte, porque a gente tem que trabalhar com as contradições que o capital abre, e as contradições estão colocadas no seu ponto mais agudo, vida contra lucro. Esse ponto agudo não pode ser perdido de vista, senão, estrategicamente, a gente meio que se perde nesse processo. E a tendência proto-fascista, ou do controle sobre as populações, não nasce nem com a China, nem com a situação do coronavírus. É bom lembrar que a gente já teve a experiência disso. Aqui no caso brasileiro, a gente sabe perfeitamente como foi o processo da eleição do Bolsonaro, e o projeto proto-fascista Bolsonaro, mas a gente está acompanhando também o caso do Orbán, o caso do Duterte nas Filipinas, ou o próprio caso do Trump, que, embora ele esteja fazendo algumas piruetas, todos esses resultam de um processo longo de desqualificação da política, levado a efeito pelas variadas formas de atuação burguesa, mas que eu não vou detalhar agora, se der no debate a gente entra. Ora, no caso brasileiro, o protofascismo bolsonarista pretende absolutamente negar a existência dessa disjuntiva. Mas essa disjuntiva não está aberta só no Brasil, está aberta mundialmente. E essa disjuntiva está anunciada, inclusive, pelos panelaços diários em bairros das grandes cidades. Eu não sei como ela está nas pequenas cidades, mas nas grandes cidades. Aqui no meu bairro,
todos os dias às 8 horas. Aliás, daqui a pouco vai começar, tem hora certa aqui para começar, começa às 8, e se tiver algum pronunciamento dele, é a qualquer momento na hora do pronunciamento do Bolsonaro. E pelo que a gente pode acompanhar, o grosso desse panelaço é em defesa da vida. Então, a gente tem aí uma negativa bolsonarista disso, e o Bolsonaro agindo não só abertamente na defesa do lucro, mas tentando mais uma vez um golpe, como ele vem tentando desde que entrou no governo. E agora as condições são mais complexas para isso. São mais propícias de um lado e de outro lado são mais complexas. E são mais complexas porque essa disjuntiva não está colocada só no cenário brasileiro, mas também no cenário internacional. E no cenário internacional, vale lembrar que a própria OCDE, né, acabou de mandar um recado para o próprio Bolsonaro de que ele deve se alinhar com as iniciativas do combate à pandemia delineadas pela OCDE, e essa é a aposta máxima do governo Bolsonaro. Ninguém entendeu muito bem por quê, mas é a aposta máxima do governo Bolsonaro na sua política externa. Ora, então, esse ânimo golpista prossegue, da mesma maneira que essa loucura fascista de definir como inimigo todos os que pensam de maneira diferente da dele, e colocar tudo isso, no caso do Bolsonaro, dentro da etiqueta do esquerdismo, ou, no caso de outros militares ou olavistas, dentro do tal marxismo cultural ou outras coisas desse tipo. Então, a possibilidade de violência aumentar aposta a partir das próprias relações sociais fundamentais, onde a violência já era uma forma importante de domínio. Não se pode esquecer do encarceramento massivo nos Estados Unidos e no Brasil, não se pode esquecer da estrutura da atuação policial no Brasil nos últimos, pelo menos, nos últimos 15 anos, onde o grau de violência aumentou muito, e de contenção policiais. Mas, agora, eu quero colocar um pouco as contradições e quero um pouco desenhar quem é o perfil do Bolsonaro. Qual é a base real do Bolsonaro? Eu vou fazer uma fala um pouco provocativa, porque eu acho que é um incômodo, e eu agradeço muito ao debate que eu tive antes de ter com vocês, que foi um debate fechado no GTO, que é o Grupo de Trabalho e Orientação, onde vários pesquisadores trouxeram análises de conjuntura e debates, posições e análises diversificadas, mas é claro que eu falo em meu próprio nome. A meu juízo, a base, o ponto forte, o núcleo central de sustentação do Bolsonaro são as milícias do Rio de Janeiro. Ora, mas as milícias do Rio de Janeiro são um ponto pequeno. Como se constitui uma base de apoio ao Bolsonaro, incorporando as milícias, sobretudo a partir de parcelas dos setores policiais no país inteiro, de empresários de segurança privada no país inteiro, em boa parte empresários que não são completamente legais, eles se apresentam como legais, mas boa parte deles é dirigida por capitães, coronéis de PMs de diversos países, de diversos estados, que resolveram empresariar a segurança nas horas vagas, que é uma atualização da jagunçagem na atualidade, e isso gera uma enorme proximidade entre setores que são diferentes, que têm práticas diferentes, mas que têm como ponto comum o orgulho do esgoto, ou o esgoto do orgulho, que foi a fala do Bolsonaro, se orgulhando do esgoto. De certa maneira, quanto pior a miséria, quanto maior o problema, mais eles ganham. E mais eles ganham porque eles ganham no lado oficial, nos seus empregos, e ganham no lado oficioso, empresarial, no qual se expandiu brutalmente essas forças policiais. Nós sabemos que há enorme contrabando de armas e nós sabemos que a liberação de armas e de munições se dirige especificamente para esses grupos. Ora, a esses grupos se soma as baixas patentes, grupos das baixas patentes que têm a mesma origem social, são setores populares, eles não nascem nos setores da alta burguesia, se reúnem esses grupos
principalmente a partir do momento em que as Forças Armadas, em especial o Exército, de alguma maneira autorizou ou facilitou o acesso do Bolsonaro a seus praças, através de cursos, através de homenagens, de festas, etc., de convites, para que o Bolsonaro fizesse isso. Isso significa que nós temos hoje 2 comandos de forças militarizadas, digamos, ou policializadas. O comando das Forças Armadas e um comando que é frouxo, que é difuso, que é através de robôs, mas que é publicamente expresso pelo que se chama o gabinete do ódio dos filhos do Bolsonaro, e que vai seguramente gerar atritos entre a alta hierarquia militar e esse grupo de capangagem. Vale não esquecer que tinha uma manifestação marcada para o dia 31 de março, na porta dos quartéis, exigindo golpe. Dizendo em outros termos, significa que você bota uma massa fundamentalmente constituída de pessoas originadas de aparatos armados de diversas categorias, e é fácil até reconhecer a maneira, os corpos, a maneira como eles se apresentam, a maneira como eles estão colocados, lógico, com as suas mulheres, seus filhos, primos, também entram nisso, mas esse grupo que eu estou chamando policializado / milicializado é acrescido de uma milícia virtual absolutamente brutal, sem nenhum pejo, sem nenhum limite e sem nenhuma condição. Ora, quem dirige isso? Existem várias hipóteses, já está inclusive na DefesaNet, no site da DefesaNet, de quem está governando de verdade é o Braga Neto, não mais o Bolsonaro. Que o Bolsonaro pode falar, mas que quem está, de fato, fazendo o governo é o Braga Neto. Muitas pessoas acham que há uma fusão absoluta entre Bolsonaro e o conjunto das Forças Armadas, porque o Bolsonaro, de fato, cooptou toda parcela expressiva da hierarquia militar para cumprir os cargos técnicos. Mas esses caras que estão nos cargos técnicos temem, e deviam temer mais ainda, mas eles sabem o que temem e precisam temer, essa investida de forças paramilitares, porque isso pode ser o fim das Forças Armadas, ao menos tal como a gente a conhece. Pode ser outra reconfiguração. Eu acho que essa é uma questão importantíssima para que os trabalhadores se debrucem nas contradições desse governo. Bom, vale lembrar que no DefesaNet... Oi? Passaram 10 minutinhos, só para avisar. Ah, tá ótimo. Obrigada. Vale lembrar que no mesmo site do DefesaNet, eles fizeram, já houve um post antes do Santos Cruz, explicitamente criticando os zeros, né? E eles mencionaram assim, os zeros, 01, 02 e 03, os filhos do Bolsonaro, e nesse último post do DefesaNet, que se eu não me engano foi dia 31, eles reproduzem um post do Carlos Bolsonaro que diz explicitamente o seguinte: é muito mais valoroso conversar com um humilde, inteligente soldado do que com um general que não apita porra nenhuma. Fecha aspas, isso é a fala do Carlos Bolsonaro. É um pouco para a gente entender que tem tensões aí dentro e a gente não tem clareza, até porque essa é uma área bem difícil de entender. Bom, e as nossas classes dominantes estão fazendo o quê? As nossas classes dominantes deram vários tiros na água depois de 2015, em especial 2016 com o impeachment. Quem pressiona para o impeachment é uma burguesia média grande, mas não é a mega burguesia. A pressão, e aliás são os apoiadores fiéis do Bolsonaro desde aquele momento, que ali já começam a se mexer, mas vão se explicitar de maneira bastante grande nos anos 2017 e 2018, e são essas figuras caricatas, como o Luciano Hang, o velho da Havan, ou agora o cara do Madeiro, ou o povo que está reunido no Brasil 200, que é tudo burguesia, é burguesia, mas é uma burguesia média / grande, não é mega burguesia. A mega burguesia, essa, entrou junto com elas, ela não capitaneou. Então, portanto, em 2016, o que acontece é que o conjunto das burguesias, capitaneado por uma burguesia média grande, começa a devastar concretamente
a base política de sustentação, o que ela está querendo combater é o PT, pontualmente, mas começa a devastar o conjunto das formas de organização e representação política dela própria, o que vai ficar evidente ao longo do governo Temer, quando não é possível mais nenhum candidato da burguesia vencer. E entra, portanto, o candidato Bolsonaro, que vai, de novo, carrear a burguesia. Qual é o custo disso? O custo disso é que bilhões de recursos públicos, desde o impeachment da Dilma, foram direcionados para o conjunto das burguesias. E, evidentemente, como sempre costuma acontecer, a maior parte, por acaso, cai no bolso da mega burguesia, e não da pequena e média. A crise que eles estavam tentando conter nominalmente em 2016, eles só fizeram aprofundar, porque eles aprofundaram os mecanismos de produção dessa crise, isso é, superprodução do capital. Portanto, hoje, assim, o que a gente assiste é uma burguesia, um conjunto burguês, que todo mundo fala, e agora está até interessante, você abre o jornal, tem burguesia de todo tipo falando uma porção de coisas, mas, no fundo, não tem mais uma estrutura comum de liderança política. E, portanto, eles que apostaram em algum Messias, e o Messias que se apresentou era um Jair, continuam esperando um Messias, porque esse Jair não está dando conta. Porque elas estão na disjuntiva internacional e nacional, e elas têm de cumprir, se não o seu papel de garantir os recursos financeiros para elas próprias, isso elas estão fazendo, elas não são bobas, mas elas têm de cumprir internacionalmente a garantia de que vão poder enfrentar a saída dessa crise, pelo menos com os amparos anteriores. Tudo indica que nós vamos viver, a pergunta que Simone fez no começo é uma pergunta irrespondível, em que direção esse capitalismo vai estar transformado? É uma crise que a minha geração nunca viveu nessas proporções, então ninguém tem nenhuma ideia de como será a saída dessa crise, e não é da crise da pandemia. A pandemia a gente sabe que a gente sai. A crise econômica ela é muito mais violenta e muito mais brutal do que a pandemia. A grande burguesia, a mega burguesia no mundo estão dizendo o que para o Estado? Abre os cofres, abre as comportas, inunda de dinheiro, manda dinheiro para os pobres, e inunda de dinheiro as empresas. É o que estão fazendo. O que é que o governo brasileiro está fazendo? Solta dinheiro para as empresas, mas não libera o dinheiro para a classe trabalhadora, e ainda de roldão, quem está fazendo a campanha por saques e por desabastecimento é o próprio presidente. Não sei se vocês observaram que em nenhuma mídia a questão do abastecimento dos saques foi um tema importante, mas foi na boca do presidente diversas vezes. A suspeitar, inclusive, se ele não está tentando organizar a parcela das suas milícias para atividades desse tipo, para justificar golpe aqui ou golpe lá. Mas como todos estão chantageando todos nesse núcleo central de um poder apodrecido, que é o fascismo, resta saber se algum deles, nessas chantagens recíprocas, ali, forças armadas contra forças policiais milicializadas, contra baixo escalão, contra alto escalão, gabinete do ódio, e tudo isso unificado por um Guedes, um Paulo Guedes, que só sabe pensar, que não consegue introduzir a disjuntiva de fato, e, portanto, não consegue nem lidar com ela, porque não consegue nem pensar nela, nós estamos diante de possibilidades que são muito dramáticas. Por outro lado, o que quer que seja que façam como iniciativa agora, vão ter de se defrontar com massas trabalhadoras e classes trabalhadoras extensas que sabem agora do quanto o capital despreza a vida. Então, essa questão é uma questão que eu acho estratégica, é um pontapé para o nosso debate. Eu acho que eu já estou nos meus 15 minutos e quero ouvir os amigos para continuar o debate.